Como o projeto ainda possui vários recursos superalocados, vamos fazer o nivelamento dos recursos. O nivelamento de recursos é um algoritmo razoavelmente complexo, que, a partir de determinados critérios, irá retirar a simultaneidade que existe entre as atividades conflitantes. Clique em Ferramentas, Redistribuir recursos. Na caixa Redistribuição de recursos, escolha as opções desejadas e clique em Redistribuir agora. Observe que após a redistribuição, os recursos não aparecem mais destacados pela cor vermelha. Clique em Janela, Remover divisão. Em seguida, acesse o menu Exibir, mais modos de exibição. Escolha Gantt de redistribuição e clique em Aplicar. Este modo permite o acompanhamento do projeto antes e depois da redistribuição, diferenciando as barras representativas destas fases, respectivamente pelas cores verde e azul. Observe que a tarefa Gravação do apresentador em estúdio foi atrasada em 3 dias. Caso seja necessário limpar o nivelamento, acesse o menu Ferramentas, Redistribuir recursos e clique em Limpar redistribuição. Os custos, juntamente com os prazos, são certamente as áreas mais visíveis do gerenciamento de projetos. Determinar o orçamento exato do projeto é uma função dos prazos das atividades e do custo dos recursos nelas alocados. Por exemplo, se um recurso tem um custo de 10 por hora e é utilizado em uma atividade durante 2 dias inteiros, seu custo será de 10 vezes 16 horas, ou seja, 160. Fazendo isso com todas as atividades, pode-se utilizar a estimativa de baixo para cima, ou bottom-up, para calcular o custo do projeto, onde o custo das fases será a soma dos custos das atividades e o custo do projeto será a soma dos custos das fases. Na barra de modos, clique em Uso da tarefa. Clique em Exibir, Tabela, Custo. Nesta tabela, podemos visualizar o custo dos recursos, das atividades, das fases e do projeto. Observe que a tarefa Redação do roteiro tem como único recurso o roteirista, com a taxa padrão de R$ 3.000 por mês e tem a duração de 4 dias. Como está definido nos padrões de calendário que o mês tem 20 dias, o Project calcula o custo total desta tarefa em R$ 600. Com o cursor posicionado na tabela Detalhes, dê um clique com o botão direito do mouse, habilite a opção Custo e desabilite Trabalho. Verifique o fluxo de caixa do projeto. Os valores são exibidos nas datas em que são despendidos. Selecione a atividade Gravações na empresa e clique no botão Ir para a tarefa selecionada. Clique em Janela, Dividir. Selecione o formulário abaixo e na barra de modos, selecione Planilha de recursos. Vamos visualizar como ocorre a acumulação de custos para cada recurso. Como os assistentes recebem de forma rateada, a remuneração destes será dividida ao longo da tarefa. Os demais recursos de trabalho receberão no fim, os recursos materiais no início. Estas formas de remuneração dos recursos foram definidas através da coluna Acumular da planilha de recursos. Ainda na tabela Uso da tarefa, é possível atribuir custos fixos às tarefas. Será necessária a quantia de R$ 50 para transportar a equipe de produção para as gravações da empresa.
Determine que o pagamento será efetuado no início através da coluna Acumulação de custo fixo. Uma outra forma de verificar o custo dos recursos é através do uso do recurso. Clique em Exibir, Tabela, Custo. Neste modo, é demonstrado o custo total do recurso no projeto e o custo do recurso por atividade. Um dos pontos mais importantes de todo o gerenciamento de projetos está na adequada geração de relatórios. Relatórios esses que sejam capazes de suportar o processo de decisão do gerente e da equipe de projeto. Clique em Exibir, Relatórios. O Project possui 5 categorias com diversos relatórios pré-definidos. Como exemplo, podemos analisar o relatório Resumo do projeto. Clique em Visão Geral e, em seguida, Selecionar. Selecione Resumo do projeto. Este relatório demonstra datas, duração, trabalho, custos, status e anotações. Na janela em que é exibido, você pode configurar a página e enviar para impressão. Os relatórios somente são exibidos no modo Visualizar impressão se existir uma impressora instalada. Dentre as 5 categorias, você tem várias opções para escolher o que for mais adequado às suas necessidades. Visão Geral apresenta relatórios genéricos, tais como resumo do projeto, tarefas de primeiro nível e críticas, etapas e calendários. Atividades atuais são relatórios que analisam o acompanhamento e o controle do projeto, identificando atividades pendentes, atrasadas, concluídas e em andamento. Custos são os relatórios financeiros do projeto, incluindo fluxo de caixa, orçamento, atividades e recursos com orçamento estourado, dentre outros. Atribuições são relatórios que identificam as atribuições dos recursos nas atividades. Dizem respeito às funções, aos prazos, à lista de atividades pendentes e aos recursos superalocados. Carga de trabalho são relatórios que distribuem os recursos e as atividades ao longo do tempo com suas respectivas cargas de trabalho. Além de apresentar todos estes modelos, o Project permite ainda a criação de relatórios personalizados. Qualquer modo de exibição do projeto pode ser impresso. Como exemplo, vamos imprimir o diagrama de rede e o gráfico de Gantt. Clique em Diagrama de rede. Acesse o menu Arquivo, Visualizar impressão. Clique em Várias páginas para visualizar toda a impressão. Se desejar alterar as configurações da impressão, clique no botão Configurar página. Na barra de modos, clique em Gráfico de Gantt. Clique em Arquivo, Imprimir. Temos a opção de imprimir o projeto todo ou escolher um determinado período na escala de tempo. Clique em Visualizar impressão e, em seguida, Configurar página. Através da paleta Modo de exibição, você pode escolher imprimir todas as colunas da planilha, assim como imprimir algumas colunas em todas as páginas. Visualize todas as páginas e mande imprimir.